Outro dia, eu estava conversando com o pai pequeno da casa do Caboclo Birajara, já tem um tempo isso, e a gente estava comentando sobre as demandas que os terreiros recebem. E a gente, na nossa conversa, a gente chegou à seguinte conclusão, que as demandas que vêm de fora, os trabalhos espirituais, na verdade são os menores dos problemas. Na verdade, isso que vem de fora e que a gente luta sempre para tentar resolver, são apenas demandas oportunistas, que aproveitam as nossas fragilidades dentro do terreiro para que possam crescer. A minha conversa hoje, ela vai servir para todos nós, mas vai servir especificamente para você que frequenta algum terreiro e que de repente pode se encaixar nas palavras que eu vou falar. Então eu queria pedir para você prestar atenção em tudo que eu vou falar na nossa conversa. Então a gente estava falando das demandas, essas demandas que vêm de fora são só oportunistas, elas só crescem dentro do terreiro se o terreiro estiver enfraquecido, abalado, e este abalo, ele se dá pelas demandas internas, pelas coisas que acontecem dentro dos terreiros. Você que frequenta terreiro já pode ter visto isso em algum lugar. Mas eu não estou falando das demandas internas, no caso de um filho de santo fazer trabalho para outro filho de santo. Não, isso é uma coisa para mim tão absurda, é uma coisa tão fora de contexto que eu nem considero aqui nas minhas análises, nas minhas reflexões. As demandas internas a que eu me refiro, que acontecem dentro do terreiro, e é agora que eu quero chegar no ponto que talvez você já tenha visto e talvez você que frequenta terreiro já tenha até estado envolvido nisso. As demandas internas que acontecem dentro dos terreiros, que enfraquecem os terreiros, e que fazem com que demandas oportunistas vindas de fora possam acabar crescendo, sabe quais são? São as bronquinhas entre médiuns, as raivinhas, as resmunguices, aqueles olhares assim tortos de um para o outro, aquele cochicho escondido, o rosto virado, aquela história de eu não falo com fulano, eu não gosto de Beltrano, coisas parecidas. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu quero explicar o que, que isso significa para quem está dentro do terreiro. Quando a gente fala assim, quando a gente começa a citar esses fatos todos que acontecem, a primeira reação das pessoas que ouvem a gente falando é ver se não é isso que está passando na sua cabeça. É pensar assim, é mesmo, esse assunto é importante, eu já vi isso acontecer lá no terreiro tal, eu já vi isso acontecer no meu terreiro, eu já vi que fulano age assim com o Beltrano, olha, esse assunto realmente é muito importante. Aí eu me refiro agora a você. Preste atenção. Vê se isso nunca aconteceu com você. Eu não quero falar do fulano e do Beltrano, que não estão nos escutando, que não estão nos assistindo. Eu quero falar de mim, quero falar de você. Faz uma análise de consciência. Vê se você nunca esteve envolvido ou nunca participou, e se não foi dentro do terreiro, que tenha sido fora, de algum momento desse de olhar enviesado, ou de falar, não gosto muito de Beltrano, não quero falar com Ciclano. Vê se já aconteceu isso com você. Aí, de repente, você pode falar assim, eu não ajo assim com ninguém. A não ser, aí se você começar a pensar, de repente você vai falar, a não ser com tal pessoa, né? Mas aí também é porque fulano faz assim comigo também. Outros, de repente, podem falar, eu só faço assim, só fico assim sem falar com fulano, só fico sem falar com alguém quando eu tenho razão. Só fico com raiva de alguém quando eu tenho razão. Ou então outros, né, que tem aqueles que são mais estourados, que falam assim: eu faço isso sim, eu faço com uns. Tem pessoas que eu não consigo tolerar porque eu não tenho sangue de barata. E aí eu não aguento as coisas que essa pessoa fala, as coisas que essa pessoa faz. Então vamos esclarecer. Para começar, quero repetir que nós estamos falando de nós, estamos falando de você, estamos falando de mim. Você, por exemplo, que frequenta um terreiro de Umbanda, quando você procurou o terreiro lá atrás, que você resolveu entrar para o terreiro, você entrou por quê? Você entrou porque você se percebeu necessitado de auxílio. E esse auxílio seria para quê? Para desenvolver a sua mediunidade e também para crescer espiritualmente, para crescer moralmente, né? Foi isso que você pode ter falado lá para o vovô que recebeu você, que abraçou você. Aí pode ser isso que você tenha falado. Olha, vovô, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu quero crescer, eu quero evoluir, né? Aliás, a palavra evoluir é a que a gente usa. E o que, que significa a palavra evoluir? A palavra evoluir significa conseguir errar menos. Quantas vezes você já errou na sua vida? Quantas vezes eu já errei? Olha, muitas vezes nós já erramos. Quantas coisas a gente já fez que a gente se arrependeu depois? Quantas coisas a gente já fez que se a gente pudesse voltar no tempo a gente faria diferente? Agora, sabe por que, que você errou?
Sabe por que que eu errei? Sabe por que que nós erramos lá no passado? Por ignorância. Não foi porque nós sejamos maus, nós não somos maus. A gente só quer ser feliz, só que a gente, como não sabe como, a gente acaba tropeçando, a gente acaba fazendo o que não deve, acaba magoando os outros. Enfim, a gente age errado. A gente faz coisa que não deve fazer. Então, sabe, ainda falando de nós, falando de você, falando de mim, sabe aquela palavra áspera que é possível que você tenha dito lá no passado para alguém, em qualquer lugar? Não foi porque você é mau, e sim porque naquele momento você achou que era o melhor que você tinha a falar. Sabe aquela falha que foi um pouco mais grave que você cometeu lá no passado? Ela só foi cometida porque a sua consciência, naquele momento, não via nada demais naquela ação. Foi só depois, quando a gente colheu os frutos dos nossos erros, é que a gente percebeu que era errado, que não precisava ter sido feito daquela maneira. Só quando a gente viu o desfecho das coisas é que a gente aprendeu. Então nós erramos, nós sofremos as consequências para só depois a gente aprender que não devia ter feito aquilo. Isso acontece comigo, isso acontece com você que está me assistindo, isso acontece com todos, incluindo com o seu irmão de terreiro. Então, todas as vezes que o seu irmão de terreiro errou, falou uma palavra áspera, falou coisa indevida, fez um ato falho, é pelo mesmo motivo que você erra, pelo mesmo motivo que eu erro, por ignorância, por querer ser feliz e não saber como e fazer besteira mesmo. Só vamos aprender depois. Eu tenho certeza que naquele momento em que você falou uma palavra áspera para alguém, ou que você fez algo que possa ter magoado alguém, e que agora percebendo que foi por ignorância, que você não é mal, eu tenho certeza que você ficaria muito agradecido se aquela pessoa que você magoou lá no passado olhasse para você e falasse assim: olha, não tenho raiva nenhuma de fulano, eu entendo que o que ele fez, o que ele falou, não é por maldade, eu entendo que ele tem boas intenções, que ele simplesmente era ignorante, como eu também sou. Enfim, você gostaria muito, eu gostaria, todos nós gostaríamos, que todas as pessoas a quem nós ferimos tivessem essa visão de tolerância aos nossos erros, de compreensão das nossas falhas, de compreensão da nossa limitação de consciência. A gente gostaria muito. Imagina então se essa pessoa, além de ter a compreensão dos nossos erros, elas continuassem a desejar para a gente tudo de bom. Que coisa boa. Eu errei com aquela pessoa e mesmo assim ela me perdoa porque ela compreende a minha limitação, a minha ignorância e ainda assim continua me desejando tudo de bom. Não seria ótimo que isso acontecesse com a gente? Todos nós gostaríamos que isso acontecesse com a gente. Mas e em relação aos outros? Por que é que a gente não encara os erros dos outros dessa mesma maneira? Então, eu vou fazer 3 perguntas aqui para a gente refletir. A primeira, se nós erramos por ignorância, por que não podemos aceitar que os outros também sejam ignorantes e que por isso também tenham o direito de errar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se nós queremos ser compreendidos nas nossas limitações, nas nossas falhas, por que nós não entendemos que as limitações dos outros, as falhas dos outros, também devem ser compreendidas? Terceira pergunta, se nós, independente da aparência, a gente está fazendo força para melhorar, porque às vezes as pessoas podem achar assim, fulano aqui não está nem fazendo força para melhorar, mas a gente sabe a força que a gente faz para melhorar, você sabe a força que você faz para melhorar, para ser melhor todos os dias, mas às vezes não aparece. Então, se nós, independente das aparências, estamos fazendo força para melhorar todos os dias, por que a gente não pode entender que o outro, nosso irmão de terreiro, ou aquela outra pessoa da nossa vida, também está fazendo força, mesmo que não pareça? Também está tentando ser melhor, também está tentando se superar e não está conseguindo, ou está tendo dificuldade. A gente olha, a gente vê as falhas e a gente julga, pune e julga, condena e pune as pessoas, sem olhar no outro uma pessoa igualzinha a nós, que faz força para melhorar, mesmo que não aparente isso, que tem as suas limitações e que devem ser compreendidas como limitações, que é o que são, e por isso devem ser toleradas. Enfim, tem mais uma pergunta. Se nós esperamos que os outros tolerem os nossos defeitos, por que a gente não consegue tolerar o defeito dos outros, minha gente? Perceberam essas perguntas que eu fiz? Perceberam a dificuldade que nós temos de entender o outro como alguém igual a nós e que merece também a mesma compreensão que nós temos? E dentro do terreiro essas coisas aumentam de uma forma desproporcional.
Mas sabe por que a gente tem dificuldade de entender tudo isso? Sabe qual é a razão? Eu sei. A razão é o nosso ego. O nosso ego é que não deixa a gente tolerar o erro dos outros. O nosso ego é que não deixa a gente levar desaforo para casa. O nosso ego é que fala assim: eu fui ofendido, eu não posso aceitar isso. E ainda a gente se auto-justifica, né? O nosso ego se justifica para a gente mesmo. E a gente fala assim: eu tenho gênio mesmo, eu sou assim mesmo. Enfim, o culpado de tudo, dessa falta de entendimento, de não querer levar desaforo para casa, de torcer o nariz, de virar o rosto, de falar: eu não gosto de fulano, eu não tolero fulano por causa dos erros dele, e não conseguir entender os erros dele da mesma forma que a gente entende o nosso, o culpado disso tudo é o nosso ego. É o nosso ego que impede a gente de ver que o outro que nos ofendeu é igualzinho a nós. É o nosso ego que nos impede de ver que ele erra por ignorância da mesma forma que a gente erra por ignorância, tentando ser feliz. É o nosso ego que impede de ver que o outro lá está fazendo força para melhorar, mesmo que não aparente, da mesma forma que a gente também faz. É o nosso ego que impede a gente de tentar ter essa compreensão mútua dentro do terreiro e na nossa vida pessoal também. Então, você que está me assistindo nesse momento, de repente, você pode estar pensando assim: faz sentido isso que ele está falando, mas eu nunca fiz o que fulano faz. E é isso que me irrita em fulano. Engano seu. Pode ser que hoje você não faça. Pode ser que hoje você não faça ou porque não tem oportunidade de fazer, ou então porque já fez no passado, mesmo que tenha sido em outra encarnação, sofreu consequências com aquilo e percebeu que aquilo é errado e não deve fazer. Mas, de qualquer forma, em algum momento você deve ter feito aquele mesmo erro que hoje causa tanta repugnância em você. E, da mesma forma, em contrapartida, você tem muitos outros erros, muitos outros defeitos que podem ser extremamente repugnantes para outra pessoa. E para você é só um defeitozinho. Eu estou falando você, mas isso serve para todos nós. A gente costuma ver muito, acentuar muito o defeito dos outros. E a gente se esquece dos nossos, que para nós é só um defeitozinho, mas que para o outro pode ser uma coisa intolerável. E é isso que a gente tem que entender. Se há algo no outro que nos incomoda, é porque a gente já fez assim, então nós não somos muito melhores, não. Aí pode ser então que alguém que esteja nos escutando fale assim: eu sou assim mesmo. Tem coisa que eu não tolero e eu vou precisar de muitas encarnações ainda para conseguir ver de uma outra maneira. Ué, mas por que você procurou a Umbanda? Lembra da nossa conversa lá no começo? Você, quando falou lá pro Preto Velho que queria entrar pro terreiro ou que estava gostando da Umbanda, você não falou que estava procurando para desenvolver a mediunidade e para tentar ser melhor? Quando é que vai começar a ser melhor? Quando é que vai começar a praticar tudo isso que nós recebemos de instrução espiritual e moral dos nossos guias? Então, aquela pessoa que fala assim: eu sou assim mesmo, eu não tolero e vou precisar de muitas encarnações. Vai começar esse esforço quando? Se é para isso que você procurou a Umbanda, para ser melhor, ou você não procurou para ser melhor, para evoluir? Lembra da palavra evoluir? Instrução espiritual, instrução moral não nos faltam. O Preto Velho fala o tempo inteiro de humildade, de perdão. E se você já recebe, ele deve falar pela sua boca, inclusive. O caboclo fala da fraternidade, a criança fala da pureza dos sentimentos, o Exu da compreensão. E o que a gente leva disso tudo para a nossa vida? O que é que a gente leva para você? O que os nossos guias pregam, o que os nossos guias ensinam, só serve ali no meio da sessão, durante a gira, no atendimento público, é só ali que serve. Não, aquilo tem que servir para nós, tem que bater fundo no nosso coração, tem que motivar a nossa reforma íntima, tem que motivar a nossa mudança de postura. A gente tem que fazer essa força. Vou repetir, foi para isso que a gente procurou a Umbanda, não foi? A gente não procurou para evoluir, para crescer, para errar menos. Então, quem é que de fato está querendo ser melhor dessa forma, sem fazer esse esforço de tolerar o erro dos outros? Cadê a compreensão do limite dos outros? Cadê o nosso esforço para entender a ignorância alheia? Onde está a nossa consciência de que todos nós somos seres imperfeitos, seres em evolução, passíveis de falha? Aí, nesse momento que eu cheguei nesse ponto, pode ser que alguém que esteja nos escutando fale assim: tá bom, entendi, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu concordo, tenho essa dificuldade de falar com essas pessoas que já me trataram mal ou que já fizeram algum ato ríspido para mim. Eu tenho dificuldade. Mas vou fazer o seguinte: já que isso traz problema para o terreiro, porque mexe com a egrégora da casa, cria aquela demanda interna, eu vou fazer o seguinte:
eu entendi as suas palavras, e a partir de agora, eu vou passar a tratar normalmente esse fulano, que eu não gosto muito, aqui dentro do terreiro. Vou falar com ele normalmente, mas também lá fora eu não quero assunto. Ué, gente, existe meia evolução? Quem quer evoluir escolhe hora, escolhe local para ser compreensivo, para amar. Ou você que quer evoluir, você quer evoluir sempre. Você quer evoluir dentro do terreiro e fora do terreiro também. A evolução não tem lugar, a evolução não tem parede. A evolução é na vida, é na gente, é em nós. Então, quem quer evoluir não escolhe hora, não escolhe local. Quem quer evoluir combate os maus sentimentos, combate a ignorância, combate o ego, em qualquer momento, em todos os lugares. Não existe isso de eu vou passar a tratar fulano normalmente dentro do terreiro, mas não quero papo lá fora. Se você trata normal no terreiro, mas não quer papo lá fora, você não mudou nada da sua visão em relação ao fulano. Você não mudou nada dentro de você para melhor. Você simplesmente botou ali uma condição. Em tal lugar, eu, por educação, vou fazer isso. Mas o sentimento não mudou absolutamente 1 centímetro. Quem é que quer evoluir? Quem é que procurou a Umbanda querendo errar menos, aprender a errar menos? Quando é que vai praticar? Então, tudo isso que eu já falei aqui, será que está servindo de alguma forma para você? Você já conseguiu se localizar nessa conversa? Eu torço realmente para que tudo que eu falei aqui não sirva para nenhum de nós que estamos aqui conversando sobre esse tema. Tomara que realmente não sirva. Mas para ajudar a gente a refletir, eu vou fazer 4 perguntas aqui e eu quero ver as suas respostas. Veja para você. Vou ajudar você a pensar se o que eu falei aqui tem a ver com o que você tem que melhorar ainda em você. Primeira pergunta: tem alguém dentro do seu terreiro com quem você não fale de propósito? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: já aconteceu de você se reunir com pessoas ou participar de algum grupo virtual até e aproveitar para comentar defeitos de outras pessoas? Terceira pergunta: tem alguém dentro do seu terreiro que você não convidaria para passar uma tarde com você, por exemplo? Quarta pergunta: você já se pegou postando indiretas na internet pensando em alguém do seu terreiro? Olha, se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, é bom verificar os sentimentos, porque aí o sim é indício de que você está tendo dificuldade ainda em melhorar, em perdoar, em amar, em ver seus irmãos com os mesmos olhos que você vê a si próprio, procurando entender os limites dos outros, a ignorância dos outros. Aí pode ser que você fale assim: eu já tentei até tratar fulano melhor, mas ele não tem jeito. Ué, e o seu comportamento tem que depender do comportamento do outro? Faça a sua parte. Você quer ser melhor pelos outros ou para ficar em paz com a sua consciência e conseguir a tal da evolução? Então, independente do comportamento dos outros, se o outro te trata mal, isso é dele, é problema dele. Faça o seu melhor. Continue tratando o outro como você gostaria que você fosse tratado. Imagina se Jesus, por exemplo, amasse e tratasse bem somente os bons. E para os maus ele retribuísse assim com grosseria, com desprezo. Como é que nós seríamos tratados por Jesus? Se ele fosse desses, como nós somos. E alguns de nós, assim, de repente, pode estar pensando: olha, fulano não age certo. É isso que me incomoda quando eu vejo aquele médium fazendo aquilo. Isso não é certo, o correto seria de outra maneira e tal, tal, tal. Gente, não espere dos outros a reação que você faria. Não espere dos outros que os outros ajam como você agiria, porque cada um tem um grau de entendimento, cada um tem os seus próprios limites. No futuro, com a consequência dos nossos atos, é que cada um de nós vai aprendendo, vai ampliando mais a nossa consciência, ampliando mais a nossa visão e errando menos. E se você já consegue perceber isso, é que você conseguiu crescer um pouquinho. Agora, você está se esforçando para ver dessa forma mais ampla? Se esforçando para ver que o outro não tem que agir como você age, como você acha o correto? A gente tem que orientar, mas a gente não tem que se incomodar e sofrer porque o outro erra ainda. Aí tem aqueles também, um outro exemplo, quando a gente cita tudo isso, tem aquela pessoa que fala assim: mas eu não sou obrigado a gostar de fulano e querer ele perto de mim. Claro, ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Mas quem é que queria mesmo evoluir? Quem é que queria mesmo se superar? Quem é que procurou a Umbanda para desenvolver a mediunidade, para crescer como espírito, para crescer a consciência?
Aliás, não foi para isso que você procurou a Umbanda? Lembra? Então ninguém vai te cobrar para você passar a gostar de alguém, para você querer alguém perto de você. Ninguém vai te cobrar isso. Mas até onde vai a sua vontade realmente de crescer e de superar suas próprias limitações? Suas limitações emocionais, suas limitações de intolerar o outro. Até onde vai a sua vontade de vencer isso tudo? Ela vai só até onde começa o seu ego? Só até onde começa a intolerância? Gente, a solução é simples. É só praticar. Se você se encaixa em qualquer coisa disso que eu falei, a solução é muito simples. É só a gente praticar o que os nossos próprios guias falam. Se você já recebe, falam pela sua boca, inclusive. Ou se você não recebe, pela boca dos seus irmãos, caso você não receba ainda. E o que os nossos guias ensinam, pelo amor de Deus? Os nossos guias ensinam a amar. Os nossos guias ensinam a perdoar. Os nossos guias ensinam a compreender, a não julgar, a ajudar. Enfim, tudo aquilo de bom. Tudo aquilo que a gente falou quando a gente entrou para o terreiro, que falou que queria evoluir. Está ali, o ensinamento está ali. Eles ensinam tudo isso. Agora, quando é que a gente vai querer realmente evoluir? Vai deixar para a próxima encarnação? Então está fazendo o que na Umbanda se não faz força para evoluir, para ser melhor? Se todos nós fizermos tudo que os nossos guias ensinam, no final todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando. O terreiro sai ganhando mais fraternidade, porque um começa a tolerar os defeitos do outro, a aprender a conviver com os erros dos outros, a ver no outro alguém igual a si que falha também. Ou seja, o terreiro ganha muito em fraternidade. O fulano lá, que faz coisas erradas, ele ganha com o seu exemplo, porque ele vê você tratando ele bem, você o amando, ou se esforçando para amá-lo, mesmo com tanto erro que ele faz. Então ele aprende com o seu exemplo, e o exemplo é a melhor forma de ensinar. Você ganha porque você está agindo melhor, você está conseguindo se superar, está conseguindo vencer o seu ego. Enfim, todos saem ganhando quando a gente se esforça para fazer o que os nossos guias ensinam. E se depois de tudo isso, de toda essa nossa conversa, eu ainda não consegui te convencer da importância dessa reforma íntima, eu queria que você refletisse sobre cada frase daquela oração com a qual nós começamos os nossos trabalhos, todos os nossos trabalhos na casa do Caboclo Birajara, que é a oração de São Francisco. Ali está a receita para você aprender, para eu aprender, para todos nós aprendermos a conviver, não apenas dentro do terreiro, mas em qualquer lugar na nossa vida, conviver como aquele que realmente quer evoluir, fazendo força. Tudo que está ali na oração de São Francisco você faz. A oração fala: onde houver ódio, que eu leve o amor. Você faz isso? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Você faz isso sempre? Às vezes a pessoa te ofende, você leva o perdão ou você fica ofendidozinho? A gente tende a ficar ofendidozinho por causa do nosso ego. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E no final, na oração de São Francisco, ainda fala assim: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Qual de nós quer ao invés de ser consolado, consolar o tempo inteiro? A gente quer que os outros compreendam as nossas dores e a gente não faz força para compreender a dor do outro. A gente quer ser consolado, a gente não quer consolar. A oração fala também compreender que ser compreendido. A gente quer que os outros compreendam o nosso modo de pensar, a nossa personalidade, que nos tolerem, mas a gente não quer compreender o outro, a gente não quer compreender, entender o modo de pensar do outro, a gente não quer tolerar o outro. A oração fala amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta oração é a receita de bolo para você que é um umbandista e que quando ele chegou lá na frente do Preto Velho para falar, olha, eu quero entrar para o terreiro, eu quero entrar porque eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu quero evoluir, para você que falou isso para o Preto Velho, é a receita de bolo para você conseguir tudo aquilo que você queria no momento que entrou na Umbanda. Não tem que esperar a próxima encarnação, não tem que falar para você, eu sou assim mesmo e não vou mudar, porque se você fala tudo isso, se você fala, eu sou assim mesmo, não vou mudar, o que você está fazendo na Umbanda? A Umbanda está conseguindo te ensinar alguma coisa? A Umbanda ensina tudo isso que a oração de São Francisco nos relembra todos os dias. Para finalizar, minha gente, eu queria dizer que nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, o nosso irmão de terreiro não é perfeito, nenhum de nós é perfeito em momento nenhum.
mas a gente tem que se esforçar para a gente se superar. A gente tem que se esforçar para vencer o nosso ego. É ele a causa de todos os mal entendidos, de todas as broncas, de todos os tititis, de todos os olhares enviesados, de todos os não falo com. É o nosso ego. Nós temos que nos esforçar para vencer isso. A gente tem que ganhar a medalha de ouro do autocontrole. A gente tem que tentar fazer com que a nossa consciência supere sempre a nossa paixão, supere sempre o nosso ego. A gente não pode terminar a nossa história nessa vida assumindo para nós a tal da síndrome de Gabriela. Sabe o que é a síndrome de Gabriela? É aquela síndrome, é aquela pessoa que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Não mesmo, nós não somos desse tipo. É isso o que eu quero que a gente reflita. E se algo não ficou claro, depois vamos assistir de novo essa mesma conversa para ver em que nós podemos ser melhores um pouquinho. Minha gente, eu espero que as minhas palavras tenham ajudado você a refletir um pouquinho sobre os seus sentimentos, sobre as coisas que acontecem no seu terreiro, por exemplo, ou se não for no terreiro, em meio familiar, no meio profissional. Como eu disse, a evolução que a gente tanto busca, que a gente tanto fala que vai querer conseguir, que vai querer alcançar, ela não tem hora e nem local para acontecer, ela acontece dentro de nós. E quando ela acontece aqui, ela se reflete em tudo na nossa vida. Mas para ela acontecer, é preciso esforço realmente. Mas a gente tem as instruções, a gente tem os exemplos dos nossos guias. É só seguir. Minha gente, que Deus abençoe você. Até a nossa próxima conversa. Fica com Deus. Grande beijo. Até lá.